Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, em Atos, capítulo 9. Para quem vai começar a classe de batismo, primeira aula é essa, tá? Segunda aula vai ser daqui a pouco. Começamos aí logo com a conversão de Paulo ou Saulo. Texto maravilhoso que traz ensinamentos espetaculares para as nossas vidas. Atos 9, do 1 ao 9. A gente vai pegar com calma esse texto de Atos 9, muita coisa para a gente meditar. E o livro de Atos está entrando em um ponto muito importante. Atos 9 e 10 vai narrar as duas conversões mais, digamos assim, extraordinárias do livro de Atos. Atos 9 vai narrar a conversão de Paulo e Atos 10 do primeiro gentio, Cornélio. Enquanto Atos 9 é uma conversão extraordinária, Atos 10 é uma conversão ordinária, no sentido de que é o que acontece no mundo normal. Alguém prega e a gente ouve a palavra do Senhor e o Espírito toca em nossos corações e aí acontece a conversão. E a partir de Atos 10, o Evangelho começa a ser pregado aos gentios. Então o Evangelho se expande por todo o mundo conhecido. Atos 9, de 1 a 9, sentados mais reverentes, eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o seguinte. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, verso 5. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Pai Santo, que Teu Espírito nesta manhã nos ensine, para que possamos não apenas compreender, mas nos apropriar dos ricos ensinamentos que esta pequena porção da Tua Palavra tem para nós. Que não venhamos a resistir ao Teu Espírito, pelo contrário, mas que venhamos a ouvir a Tua doce voz e seguir as ordens do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu creio que a conversão do apóstolo Paulo, eu acho que é a mais conhecida do cristianismo. É uma conversão dramática, é uma conversão extraordinária e não poderia ser diferente porque aprove ao Senhor fazer com que o maior perseguidor da igreja se transformasse no maior apóstolo, naquele que iria desbravar o mundo conhecido do Império Romano, levando a mensagem de salvação, levando o Evangelho para aquelas pessoas. É interessante que a conversão de Paulo diz muito a respeito do Evangelho de Cristo, diz muito a respeito de como as pessoas podem receber também esse Evangelho, e a conversão de Paulo vai contrastar com muitas vidas ainda hoje, porque muitas pessoas ainda permanecem com seus corações
ainda fechados, mesmo diante de tantas evidências que nós temos de que de fato Jesus Cristo é o Senhor. E a conversão de Paulo é tão importante no livro de Atos, que Lucas, que é quem escreve o Evangelho de Lucas e Atos, né, é um documento só, Lucas, Atos, e Lucas no livro de Atos, ele vai registrar 3 vezes a conversão de Paulo. Tamanha a importância. Vai registrar ele mesmo, né, narrando a conversão, depois ele vai registrar Paulo dando testemunho da sua conversão, em Atos 22 e em Atos 26. Então nós temos no livro de Atos 3 registros da conversão do apóstolo Paulo. E é interessante esses registros, porque em cada um desses registros nós temos alguns elementos novos que acrescenta a conversão, a esse episódio, e nos faz perceber algumas coisas novas. Então a gente tem a conversão de Paulo aí em sua completude. E nessa história, meus irmãos, nós vamos ver o amor de Deus pelo perdido. Na conversão de Paulo nós vamos ver a paciência, a longanimidade de Deus em relação aos perdidos. Nós vamos ver como é Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador, ainda que não atropele a personalidade do pecador, ainda que não force, porque na conversão do apóstolo Paulo, Deus não arrebatou o coração de Paulo. Ele se apresenta ao apóstolo Paulo, mas coube a Paulo reagir. Paulo poderia não ir para Damasco depois da queda, Paulo poderia não receber Ananias para orar por ele, Paulo poderia ser questionado por um monte de coisa. Então, Deus tomou a iniciativa da salvação, mas coube a Paulo também reagir a esta iniciativa. E nós vamos ver, meus irmãos, que dentre vários ensinamentos que nós poderíamos ter aqui, eu vou selecionar apenas alguns. E a primeira grande lição que a conversão de Paulo tem para nós é que, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar o pecador. Olha o verso 1. No verso 1, a palavra do Senhor nos diz, Atos 9:1. Em Atos 9:1 diz, enquanto isso, por que enquanto isso? No capítulo 8, nos é dito acerca da conversão do etíope. Lembremos-nos do contexto que está acontecendo aqui. A igreja foi dispersa de Jerusalém por conta da morte de Estevão, em Atos 7. Então, houve uma perseguição à igreja, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os discípulos foram para a região de Samaria, né, da Judéia, de Samaria, saíram dispersos. Nessa dispersão começaram a pregar. Filipe vai pregar, né, para o etíope eunuco, e os outros irmãos saem pregando. Eles vão para as sinagogas, vão saindo, vão pregando. E então Paulo, ele estava no julgamento de Estevão, ele participa do julgamento de Estevão, ele dá o voto em favor da morte de Estevão, e começa a perseguição em Jerusalém. Não satisfeito com a perseguição aos irmãos de Jerusalém, ele então vai querer expandir essa perseguição. Enquanto isso, diz o texto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A palavra aqui, meus irmãos, respirar ameaça, ela é retirada do contexto animal. Aqui não é um respirar, porque respirava ameaças de morte, é até um pouco a metáfora. Mas aqui, no original, a ideia é mais forte, a ideia é que ele bufava. Sabe quando você tem um cachorro que fica querendo morder você? Já teve isso, Juju? Já passou? Né? Às vezes é chato, né, Adele? A cachorra de Ju é boazinha. Mas tem cachorro que não é bom. Tem cachorro que fica assim, ó. Ele fica bufando, é um respirar, mas é um bufar de raiva. Paulo não era um cachorrinho como o do cachorrinho de Juju, ele era um lobo feroz, ele era uma fera do campo, que queria
pode deixar no texto, que queria tragar a sua presa. Então, Paulo, ele não satisfeito com a morte de Estevão, não satisfeito com a morte de vários irmãos, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Tanto é isso que no verso 2 diz o quê? Que ele pediu cartas, olha só, ele foi no sinédrio, falou com o pai ou o genro, Anás ou Caifás, duas cobras criadas, e um dos dois ali, e ele foi pedir carta para levar para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Pode deixar aí. Meus irmãos, o que é que Paulo fez? Paulo diz, olha, é pouco. Essa seita judaica precisa ser aniquilada. Então, para ele ir para as sinagogas, ele precisava de uma autorização, no que seria hoje, no direito moderno, uma autorização de extradição, Adi. Então ele pegou uma carta aqui, Jurene, que dava direito a ele de extraditar os judeus, porque até aqui todos os crentes eram judeus, que estavam em Jerusalém. Todos eram judeus. Alguns não judeus vão ser alcançados a partir do centurião Cornélio. Tá? Então ele tinha essa carta de extradição. Qual era a ideia dele? Eu vou para Damasco, eu vou nas sinagogas de Damasco. Segundo alguns historiadores, em Damasco havia de 30 a 40 sinagogas judaicas. Como os cristãos eram judeus, para onde eles iam? Eles congregavam onde? Nas sinagogas. Essa ruptura só vai acontecer depois. Eles iam para as sinagogas. As sinagogas eram um espaço de culto, de ensino, de reunião social, era tudo para eles. Então, 30, 40 sinagogas. Para ter uma sinagoga, na época de Jesus, era necessário apenas 10 homens. 10 homens. Lembrando que na cultura judaica, homem é a partir de 13 anos. Então, quem tem 13 anos aqui, rapaziada, não tem ninguém não. 13 anos já era homem, já na cultura judaica. Então, tendo 13 homens, já podia formar uma sinagoga judaica. Então, em Damasco, tinham muitas sinagogas judaicas. E então Paulo diz, olha, nós vamos para lá. Porque muitos se dispersaram e fugiram para Damasco, que ficava de Jerusalém, distante 240 quilômetros. Cerca de 5 dias de viagem. Mas Paulo não mede esforços. Em seu zelo por Deus, sem conhecimento e sem amor, ele não mede esforços de caminhar 5 dias ou a cavalo, não se sabe ao certo, mas de ir 5 dias na estrada para Damasco, para chegar nas sinagogas. Sabe como é que eles faziam, meus irmãos? Paulo chegava na sinagoga, fechava a porta da sinagoga e dizia, há alguém aqui que pertence ao caminho. Esse foi o primeiro nome que os cristãos ganharam. O povo do caminho. Por quê? O povo do caminho. Quem quer dar um chute? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós éramos conhecidos não como cristãos. O cristão vai ser depois, está lá em Antioquia. Pela primeira vez são discípulos chamados de cristãos. Mas no início, é tudo próximo, né? Mas no início mesmo, nós éramos conhecidos como o povo do caminho. Olha o povo do caminho. Então Paulo chegava na sinagoga, Jane, e dizia, vem cá, fecha a porta ali, fecha a porta. Como Paulo era uma autoridade, Paulo era um jovem, por volta dos seus 30 anos de idade, membro do Sinédrio, precoce, pela sua pouca idade, já pertencente ao grupo dos 70 mais capazes. Era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um importante mestre da lei de Jerusalém. Ele foi nascido em Tarso da Cilícia, região da Turquia hoje, mas foi criado em Jerusalém. Ele mesmo vai dizer isso.
E ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito de autoridade, reconhecido, e ele vai direto para o sumo sacerdote, ele não precisa de intermediários, ele tem acesso ao sumo sacerdote, e ele vai lá agora com a carta. Quando chega numa sinagoga, o dirigente da sinagoga não podia fazer nada, ele chega em nome do sumo. Então Paulo chegava, está aqui carta, ok, Paulo chegava lá e fecha a porta. Alguém aqui pertence ao grupo do caminho? Se alguém levantasse a mão, ele prendia essas pessoas e as levava forçadamente para Jerusalém, para serem julgadas pelo Sinédrio, que a gente sabe que ali a justiça do Sinédrio é mais verdadeira que a nota de R$3. Levava para o Sinédrio, ia ser condenado, sofrendo açoites e possivelmente a morte. E ele vai dizer, Paulo, em uma das cartas, que ele constrangeu muitos irmãos, porque, meus irmãos, muitos desses irmãos eram novos convertidos, que temiam pelas suas vidas, e não foram poucos que fraquejaram, não foram poucos que numa sinagoga da vida, com Saulo, lembrando que Saulo e Paulo é a mesma coisa, Saulo é o nome hebreu, proveniente de Saul, e Paulo é o nome romano. Paulo não mudou de nome, é o mesmo nome, só que ele começou a preferir Paulo, por ser o nome romano, e por alcançar os gentios. Então ele usou mais o nome, a sua tradução, é como John e João, José, Joseph. Imagina, meu nome é José Newton, Joseph Newton, é mais bonito, é mais chique, né? Então eu deveria usar o Joseph. Se eu fosse evangelizar os ingleses, os americanos, né? Eu ia dizer, my name is Joseph, né? Então Paulo começou a usar o nome dele romano, Paulo, mas Paulo e Saulo não é como Abrão e Abraão, Sarai e Sara, nada disso, não é como Jacó e Israel, é só uma questão de tradução. Então, Paulo, meus irmãos, constrangeu muita gente, esse povo era novo convertido, e aí não foram poucos, que quando Paulo chegava e dizia, quem aqui é do caminho? Aí o irmãozinho lá cristão disse, eu não vou dizer não, porque eu estou aqui bem, eu tenho minha vida aqui, minha família aqui, eu trabalho aqui em Damasco, eu tenho minha roça aqui em Damasco, eu tenho meus animais, não. Aí ficou calado. E Paulo vai dizer depois que sente tanto por esses irmãos, porque depois esses irmãos, eles tiveram muita dificuldade de se reinserir nas sinagogas e nas igrejas. Para os irmãos terem uma ideia, na época das grandes perseguições dos imperadores, e aí, a partir aí de Nero, depois de Domiciano, a igreja sempre passou por janelas de perseguição. Aos irmãos que fraquejavam e na hora da perseguição não diziam que eram cristãos, esses irmãos ficavam em silêncio. Quando o imperador morria, aí os irmãos voltavam para a igreja. Pense que foi uma dificuldade para a igreja, Jurene, receber esse povo. Isso está documentado. Aí os irmãos estavam na igreja, aí está Domiciano pegando fogo nos cristãos. Aí os irmãos, alguns fraquejavam, não diziam que eram cristãos, ficavam calados, aí não tinham perseguição. Aí depois passava a perseguição, 5 anos depois, olha os irmãos de volta na igreja. Aí o povo, quer dizer que agora vocês têm para a igreja? É fácil. Na perseguição, olha, fulano perdeu o filho, fulana perdeu o marido, aquele ali perdeu a casa, aquele ali perdeu não sei o quê, mas permanecemos firmes. Agora vocês ficaram em silêncio, ficaram nas suas casas, no bem bom, agora vem para a igreja. Foi difícil para a igreja receber. E eles fizeram, inclusive, um ritual. O ritual era o seguinte, alguns chegavam, não era em todo lugar, alguns chegavam a exigir que para a pessoa voltar à igreja, elas ficassem deitadas na frente da igreja e o povo passando por cima. E ela dizia, eu sou um sal insípido. Lembra da parábola de Jesus? O sal insípido para nada presta, a não ser para pisado pelos homens.
Não pisavam no irmão não, mas simbolicamente passavam por cima. Olha que situação. Parecia uma apoteose, um teatro, um negócio desse. Apoteose do terror. Mas muitos irmãos não tinham uma fé madura suficiente para permanecer firme. E eram levados. E esse era o apóstolo Paulo. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que para Deus não há pessoas que não possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Vamos pegar a outra passagem que narra isso. Vá agora, por gentileza, para Atos 26. Atos 26, a partir do verso 12. Em uma dessas viagens, ia rumo ao Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor. Agora ele está falando ao rei Agripa. Dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica. Alguns traduzem por língua aramaica. Então pode ter sido hebraico ou aramaico, mas Cristo falou para Saulo na sua língua usual. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso aí agora. Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Coloque aí na revista e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? Jesus Cristo, fantástico Jesus, né? Obviamente. Jesus Cristo ele vai usar um provérbio popular. Seria o nosso Paulo, Paulo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Podia ser assim, Adélio, viu, Ju? Aí ele vai usar o seguinte ditado, era muito comum isso. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? Era comum na cultura lá, ainda hoje aqui também, em alguns lugares, você pegar touros, bois, e usar em uma carroça para fazer, né, como é que chama? Lavrar a terra. E aí, esses bois mais selvagens, o que eles faziam? Dava coice. Então você está aqui, levando o boi, e aí toma-lhe coice. O que é que eles faziam então? Eles usavam aguilhões. O que são os aguilhões? São varas pontiagudas na traseira do boi. Se o boi desse um coice, quem se feria? O próprio boi. Então esse recalcitrar, a palavra recalcitrar não se usa muito mais, né? É você cogitar-se contra, é você se opor a algo. Num contexto rural, dá coice. Então, cada vez mais que o boi dava coice, mais ele doía. Então, qual era a ideia? Ô boi, não adianta você dar coice. Aceite o guiamento de quem está ali fazendo e faça o seu trabalho, porque não vai adiantar. Aí Cristo fala para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Jesus já estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo. Quais eram esses aguilhões que Cristo estava usando? Primeiro aguilhão, meus irmãos, possível, sabe qual era? Paulo tinha idade próxima a Jesus. Paulo era da idade próxima de alguns apóstolos, irmã Guara. Ele era daquela geração. Nenhuma pessoa em Jerusalém ficou sem conhecer, sem saber, sem ouvir algo acerca de Jesus Cristo. Na última semana de Jesus, a chamada Semana da Paixão, inclusive o Evangelho de João reserva um terço do Evangelho de João, do final, é só a última semana.
Todos os dias, Jesus Cristo se levantava da casa de Lázaro, Maria e Marta, caminhava uns 10 quilômetros e ia para o templo para ensinar. Passava o dia inteiro ensinando, voltava, até que na quinta-feira foi preso. Então, nessa semana, ele alvoroçou Jerusalém. Jerusalém não falava de outra coisa. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Cristo se coloca no meio deles e pergunta: do que vocês estão conversando? Aí um deles diz: oxente, você é o único em Jerusalém que não sabe das últimas novidades? Você estava onde? Porque ninguém falava de outra coisa. Então, meus irmãos, o primeiro aguilhão possível é que em alguns momentos, pelo menos em algum momento, Paulo teve a oportunidade de ouvir Jesus falando. Porque ele ensinava no templo, e Paulo não saía do templo, ele era fariseu. Ele era do sinédrio. No mínimo para poder verificar o que está acontecendo. Quem é esse rabi não autorizado? Assim como ele ouviu, vou dizer daqui a pouco, outro sermão, mas ele possivelmente ouviu também Jesus Cristo falando. Ele não teve diálogo, Eduardo, com Jesus. Não houve um diálogo. O único diálogo vai ser esse. Mas possivelmente ele ouviu Jesus de longe e ouviu Jesus ensinar. E algumas coisas começaram ali a fazer sentido. Só tem um probleminha. Qual foi o probleminha? Um detalhe. Jesus morreu na cruz. E maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Paulo não admitia que o Messias pudesse ter sido pendurado no madeiro. Ele não conseguia admitir. E isso com certeza era um aguilhão, era um ferrão na sua cabeça, na sua consciência. Não tem como esse homem ser o Messias, não. De fato, eu ouvi ele pregando, eu fiquei sabendo de alguns relatos de milagres, e o povo agora diz que ele está vivo, que ele ressuscitou, mas não pode ser, porque na lei, está na lei de Deuteronômio, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Esse é maldito. Como pode o maldito de Deus ser o Messias de Deus? Paulo não admitia. Isso era para ele um escândalo. Era um escândalo pensar em um Messias pendurado em um madeiro, em uma cruz. E aquilo com certeza, meus irmãos, era cutucando o coração de Paulo. Era um aguilhão, e ele resistia, e nessa resistência ele transformou em fúria para perseguir os cristãos. Mas há, meus irmãos, mais um aguilhão, com certeza. Esse aguilhão chama-se um príncipe de Deus, chamado Estevão. Estevão, meus irmãos, é um príncipe de Deus, um homem extraordinário. Morreu jovem, e ele ouviu, e aqui nós temos agora a convicção de que ele ouviu o sermão de Estevão. Ele debateu com Estevão e perdeu, porque ninguém, diz o livro de Atos 7, ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão, que era cheio do Espírito Santo. E nesta época Paulo era cheio, mas cheio de si, cheio do seu orgulho, cheio do farisaísmo, cheio da lei. Ninguém podia resistir ao Espírito Santo. Ninguém podia resistir a Estevão, e ele viu a pregação de Estevão, ele viu uma coisa maravilhosa. Sabe qual foi? Está no texto bíblico: o rosto de Estevão resplandecer e ficar parecido como um anjo. E esse homem então olhava e dizia: o que está acontecendo, gente? Esse homem com essa palavra, ele nunca estudou na vida, e ele fala de uma maneira tão maravilhosa sobre o Evangelho. E aquele rosto daquele homem, isso só pode ser coisa do inimigo, só pode ser coisa de Satanás, não está acontecendo, isso não pode ser de Deus. E ele ouviu depois as palavras últimas de Estevão, que dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E antes ele ouviu Estevão dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus em pé. E como? E aquilo, meus irmãos, com certeza era um aguilhão. Então, a conversão, meus irmãos, de Paulo não foi de uma maneira extrema, foi extrema, mas não foi sem contexto. Ele já sabia algo sobre Jesus,
já sabia das notícias de que ele havia ressuscitado, mas ele não acreditava. E então Cristo diz: Paulo, Paulo, eu estou lhe buscando de todas as maneiras, e você não me ouve, e você não retrocede. Meus irmãos, é bem provável, e eu lendo John Stott, eu pensei nisso, e lendo John Stott, ele falou a mesma coisa, eu achei interessante. É muito provável que em algum momento, quando Jesus estava pregando e Paulo estava ouvindo, é muito provável que eles se entreolharam. Eu fico imaginando a cena. Jesus pregando, Paulo lá com a turba dele de fariseus, ele terminando, olhando para Paulo, Paulo olhando para ele, e ele sai. Meus irmãos, as coisas de Deus são maravilhosas. Paulo poderia ter sido chamado para ser apóstolo bem no início. Paulo poderia ter tido o privilégio de ter andado com Jesus durante os 3 anos do ministério público de Jesus. Paulo poderia ter participado de tantas coisas com Jesus, mas não estava nos planos de Jesus. Judas Iscariotes teve privilégio extremamente maior do que o apóstolo Paulo, muito maior. Mas o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. E nós vamos ver então aqui, meus irmãos, esse primeiro ensinamento. Olha o que Paulo vai dizer sobre a sua conversão. Verso 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Estamos lendo agora o relato de Paulo dando seu testemunho, tá? Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. 16. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito, de que mostrarei a você. 17, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais envio. Agora vem o propósito principal: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deixe nesse texto. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para fazer isso. É isso que acontece quando você que está aqui pela manhã, ouvindo pela internet, é isso que acontece com você, quando você para de recalcitrar contra os aguilhões. Você tem sido cercado por tantas pessoas na sua vida. Às vezes é sua mãe, é seu pai, às vezes é um filho, às vezes é um amigo. Quantas pessoas chegam para você e tentam lhe colocar no colo, mostrando para você o Evangelho, e você resiste, e você duvida, e você abraça outras ideologias, e você fica dando coice, e esse coice é contra você mesmo. Queridos, precisamos entender, meus irmãos, observe o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, tem pessoas que estão com os olhos fechados espiritualmente. Tem pessoas que frequentam igreja. Paulo era religioso. Paulo, meus irmãos, decorou o Antigo Testamento como rabi, mestre. Ele decorou o Antigo Testamento, mas tinha os olhos fechados. Há pessoas que também estão com os olhos fechados, e se você está com os olhos fechados, você faz parte do poder de Satanás. Isso é muito sério. Há pessoas que estão com os olhos fechados e estão ainda debaixo do poder de Satanás e habitando nas trevas. Por isso que o Evangelho faz isso. Ele abre os olhos e nos converte das trevas para a luz, do poder de Satanás
para Deus. Isso chama-se Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio aqui. Não foi para lidar com quaisquer outras coisas que ele possa lidar. Ele pode lidar, mas não foi para isso que ele veio ao mundo. Está assim de gente, meus irmãos, que gostam de Jesus, das parábolas de Jesus somente. Eu ouço isso direto, Eduardo. Jesus para mim é muito importante. Eu gosto que ele me ensina a amar o outro, a ser paciente com o outro. Eu gosto de Jesus porque ele nos ensina sobre o bem, sobre resistir aos sistemas. Eu gosto de Cristo porque mas continua com os olhos fechados, andando nas trevas e debaixo do poder de Satanás. Que adianta? E aí, queridão? Ô queridona, se você compreende a mensagem do Evangelho, glorifique a Deus, porque os seus olhos foram abertos. Você foi retirado das trevas com mão forte, e você agora não pertence mais ao diabo, você pertence a Deus. Por isso toda a glória tem que ser dada a Ele, por isso que nós cultuamos a Deus, por isso que nós louvamos a Deus, porque o que aconteceu conosco é algo maravilhoso, superior a nós. Teve que Deus intervir em nosso propósito. Como eu poderia abrir meus próprios olhos? Como eu poderia me livrar das trevas? Como eu poderia sair da mão de Satanás? A não ser que alguém viesse e amarrasse o valente. Isso acontece não por obras humanas, não por dinheiro ou quaisquer outra coisa, acontece tão somente pela graça de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, agora volto para Atos 9, o que a conversão de Paulo nos ensina é algo maravilhoso. Meus irmãos, Cristo se identifica perfeita e completamente com a sua igreja. Isso é maravilhoso, irmãos, no texto. Olha o verso 3, Atos 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor o quê? É interessante, meus irmãos. Qual era o horário? Quem lembra o horário? Pastor Zilton, Pastor Jailton, acredita que tem gente que diz que o que Paulo fez foi uma miragem, foi uma vertigem. Sério. Tem um livro que fala a fisiologia da conversão e a lavagem cerebral. Alguns dizem que Paulo estava tão ensolarado no meio-dia, tão quente, que o sol bateu na moleira e Paulo desmaiou e viu coisas. A incredulidade, meus irmãos, não tem brincadeira. E é interessante que Jesus Cristo fez questão de aparecer meio-dia. E não foi por acaso. Não é porque meio-dia é um horário onde as trevas, não é isso não. Meio-dia porque o sol é mais forte. E a luz que apareceu era mais forte que o sol. A luz era mais forte que o sol. Meus irmãos, quando Cristo voltar, nos é dito por Jesus no sermão escatológico de Mateus 24, que o sol se esconderá. O sol não aguenta a luz de Cristo. O sol vai dizer: fui, é muita luz para mim. Você é doido? Uma luz brilhante aparece, meus irmãos. E uma voz que vinha do céu dizia: Saulo, 4, Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Mas Paulo estava perseguindo quem? A igreja de Jesus. Perseguir a igreja de Jesus é perseguir Jesus. Abraçar a igreja de Jesus é abraçar Jesus. Ajudar a igreja de Jesus é ajudar Jesus. Não há diferença. Cristo e a sua igreja formam uma só. Por isso que ele fala que ele é a cabeça e nós somos os membros. Cabeça sem membro não funciona.
Corpo sem cabeça não funciona. Ele é a videira, nós somos os ramos. Meus irmãos, preste atenção em uma coisa. Muito cuidado quando você critica a igreja de Jesus Cristo. Tem muita pessoa que tem alguns irmãos que são rápidos de criticar. A igreja, negócio de igreja é invenção humana. E essa igreja é tudo hipócrita. E igreja, você está numa situação complicada. Porque a igreja tem dono. Ela tem um noivo. Ela é a noiva, ele tem um noivo. Quer dizer que nós vamos agora botar a sujeira debaixo do pano? A Bíblia não faz isso. A Bíblia mostra a sujeira do povo de Deus. A gente pode e deve ter autocrítica, mas com muito temor e tremor diante de Deus, entendendo que quem somos, os nossos erros, não é quem nos define. Quem nos diz quem somos é o nosso noivo, é o nosso Senhor, é Ele quem diz quem somos, é Ele quem diz o que temos, é Ele quem diz o que teremos, é Ele. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos um resgatador, nós temos um dono. A igreja não é invenção humana, a igreja, meus irmãos, é cria do Senhor Jesus. E observe, é maravilhoso isso, queridos. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus. O povo ouvia a voz, mas não via Jesus, e também não conseguia discernir. Não conseguia discernir. Não sabemos se esse povo se converteu. Não sabemos. E aqui a gente tem uma questão. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, cuidado. A oportunidade vem a você, não é toda hora não. Para aquele povo ali que estava no apóstolo Paulo, não era oportunidade ainda. Depois eles tiveram a oportunidade. Cristo veio ali para mostrar para Paulo. Só apareceu a Paulo, não apareceu a nenhum soldado. Não apareceu a nenhum outro. Não apareceu. Quantas vezes as pessoas fazem pouco caso das oportunidades que tem para conhecer Cristo. Agora vem algo maravilhoso, verso 6. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você vai fazer. Meus irmãos, Cristo tinha pessoas dele em Damasco. Veja, Cristo aparece para Paulo, Cristo ressurreto, não foi uma visão, tá? Alguns falam, Paulo teve uma visão, não foi visão, foi uma aparição de Jesus. Isso acontece outras vezes? Não, porque para ser apóstolo, tinha que ver o Cristo ressurreto. Era um pré-requisito para ser apóstolo, ter visto o Cristo ressurreto. Por isso que Cristo aparece a Paulo. É comum você ter hoje experiências similares? Não, não é comum, não deve ter, né? Uma vizinha minha, lá no Lorival Batista, ela disse que se converteu vindo Jesus Cristo, vindo nas nuvens. Você vai dizer o quê? Ele vai ficar calado. Eu estava assim, num dia ensolarado, e eu vi Cristo vindo do sol para cá, e veio. Não é normal isso. Tudo bem que ela tem umas questõezinhas aí, né? A gente tem que dar um descontozinho, né? Quando você começa a ver a Cid, ai, meu irmão, o pastor Cid explica, né? Cid, não sei das quantas, né? Pastor Cid explica. Mas não é assim que funciona, né? Mas aí, Cristo não vai fazer tudo. Meus irmãos, agora vai entrar em ação quem? A igreja. Na sequência, nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima semana, o Espírito aparecerá a Ananias. Ananias é da igreja. Ananias fala: Senhor, esse homem é um monstro. Aí Cristo diz: eu sei, mas ele foi escolhido para ser meu instrumento. Vá. Ananias: sim, Senhor, boca de forno é forno. Aí Ananias vai, ora, Paulo restaura a sua visão. Depois, meus irmãos, Paulo começa a pregar em Damasco. Algum tempo depois ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém o povo fica desconfiado. Entra em ação Barnabé, outro gigante da fé. Barnabé apresenta Paulo, acredita na sua conversão. Apresenta Barnabé aos apóstolos. Os apóstolos recebem Paulo, o envia
Paulo começa a pregar, o povo começa a perseguir, ele volta para Tarso, passa, segundo alguns historiadores, especialistas, passa 10 anos ainda em Tarso, antes de começar a viagem missionária, quando ele vai para Antioquia, e começa aí as suas viagens missionárias. Entra em papel a função da igreja. É muito bom, meus irmãos, Cristo dizer, olha, vai, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Não vou falar mais nada. Você podia ter dito. Ele poderia muito bem, olha, vá, e daqui a 3 dias eu vou lhe aparecer de novo, e vou lhe dizer o que fazer. Não. Não. Alguém lhe dirá o que fazer. Aqui foi só o start. Agora vai ser o papel da igreja. Então, a igreja está sempre no contexto da vida de Paulo e do Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, para a gente adiantar, porque é um texto muito rico, eu me empolgo, um outro ensinamento importante que a conversão de Paulo vai nos dar, meus irmãos. É na fraqueza que somos fortes. É na fraqueza que somos fortes. Olha o verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até a Damasco. Saulo, meus irmãos, o poderoso perseguidor, agora precisa ser guiado pela mão. Saulo, o guerreiro do Senhor, cai por terra. Alguns dizem que Saulo caiu do cavalo. Não podemos dizer isso. Não podemos, a Bíblia não fala que ele estava a cavalo. Ou a cavalo ou caminhando, ele cai por terra. Ele cai por terra. Charles Spurgeon vai dizer, Paulo era um homem importante. E não tenho dúvidas que no caminho para Damasco, ele estava montando sobre um cavalo muito alto. Era essa a imagem da época, Mas foram precisos apenas alguns segundos para mudar este homem. Deus não demorou a colocá-lo em seu devido lugar. Meus irmãos, enquanto nós nos acharmos importantes, enquanto nos acharmos indispensáveis, enquanto nos acharmos o último negresco do pacote, Deus não vai nos usar. É preciso que a gente se anule. E Paulo compreendeu isso. Coloque aí em 2 Coríntios 12, verso 9. Ele, porém, me disse, Paulo teve uma visão da glória tal, e Deus colocou o espinho na carne. Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo caiu das suas convicções, caiu do seu orgulho, caiu da sua soberba. Somente quando Paulo cai é que ele começa a ser usado por Jesus. 3 anos após sua convenção, Paulo visita Jerusalém para conhecer Pedro e Tiago. Depois ele retoma para Tarso, como eu havia dito, em sua terra natal, onde ministra por vários anos, segundo alguns por 10 anos. Fica mais recluso. Depois ele vai para Antioquia e começa o seu ministério, as suas viagens missionárias, até que tem a sua prisão e morte decretada pelo imperador Nero, possivelmente aí no ano 67 depois de Cristo, uma vez que Nero vai morrer no ano 68. Paulo vai ter aí por volta de 30 anos de ministério, usado por Deus. Mas primeiro ele teve que ir para o pó. Primeiro ele teve que ir para o chão. Ele teve que ter sido derrubado para Deus usar a sua vida. Meus irmãos, eu quero concluir
lembrando algo interessante. A conversão de Paulo nos mostra o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Esse poder, meus irmãos, não está baseado em argumentos humanos, mas no próprio Evangelho. Cristo identifica com a sua igreja, significa que alguém da igreja vai levar esse Evangelho para alguém que não é da igreja. Em terceiro lugar, é na fraqueza que nós somos fortes. Não sei se os irmãos sabem, mas existe uma irmã, o nome dela é Ana Maria Santos. Eu acho que esse é o nome. Mas depois vocês pesquisam na internet. Essa irmã ela é enfermeira, hoje ela é médica. E ela foi missionária da Junta de Missões Mundiais por vários anos. Atuou em São Tomé e Príncipe. E depois ela voltou ao Brasil e foi trabalhar como enfermeira. E um desses plantões que ela achou, que ela conseguiu, Fernando, foi indicado para ela uma pessoa que estava sofrendo com uma doença terminal. E essa pessoa era muito famosa. Era uma pessoa famosa e ela foi então conversar, ou foi fazer o serviço com essa pessoa, e ela trabalhou por quase 2 anos como enfermeira desta pessoa. E durante esses 2 anos, ela vai aos poucos falar de Cristo para essa pessoa. Era uma pessoa difícil, mal-humorada, muito irritadiça. E em determinado momento, quando ela estava em Boston, nos Estados Unidos, ela conta isso numa live. Quando ela estava em Boston, nos Estados Unidos, o médico disse que aquela pessoa só tinha 2 horas para morrer. E ela falou para a família que é Deus quem terá a última palavra. Aquela pessoa não morreu em Boston, mas morreu pouco depois ao retornar para o Brasil. Mas lá em Boston, ela teve a oportunidade de falar mais de Cristo para aquela pessoa. E aquela pessoa tinha algumas Bíblias que os fãs enviaram para ela. E ela pegou uma daquelas Bíblias e começou a ler o Evangelho vários dias. E lá em Boston, ela leu a passagem do ladrão da cruz. E aquela pessoa ouviu aquela mensagem, se identificou com o ladrão da cruz. E ela pediu perdão a Deus. E ela orou, entregando sua vida. E a enfermeira disse que perguntou: olha, isso é sério mesmo? E a pessoa disse: é sério. E ela: então vamos fazer essa oração mais uma vez. E ela fez essa oração outra vez. Essa enfermeira relatou isso em um livro. Esse livro, meus irmãos, não existe mais. A família não autorizou a 2ª edição. Houve um abafamento incrível da mídia para esse livro. Existe um outro livro com o mesmo nome. O nome do livro é Fiz Parte Desse Show, onde ela narra a conversão de Cazuza. Cazuza, símbolo de rebeldia, símbolo de anarquismo, símbolo de tudo que esta juventude coloca aí, mas a mídia não mostra a conversão de Cazuza. E ela, na primeira edição do livro, a família autorizou, porque a família foi testemunha da conversão de Cazuza. Logo depois ele morreu. Mas a gente sabe que algumas conversões não são bem-vindas para o mundo. Assim como a conversão de Paulo trouxe muitos problemas para o sinédrio, para a elite judaica, a conversão de um ícone da rebeldia, de sexo, drogas e rock and roll, não faria bem também para a sociedade. E existe um outro livro com esse mesmo nome, eu fiz parte desse show, agora com um ex-integrante da banda que Cazuza fazia parte. Incrível isso. Se você quiser acompanhar, você pode botar no YouTube, testemunho da enfermeira de Cazuza, que você vai ouvir. 1 hora e pouco, testemunho maravilhoso de uma mulher simples, mas se colocou na mão do Senhor e aos pouquinhos influenciou alguém para Cristo.
E a gente vê, meus irmãos, que é isso que o Evangelho faz. Pessoas que a gente nem imagina, que a gente não dá posta R$1, se entrega e cai no chão. E a semelhança do apóstolo Paulo, cai por si. E Deus soberanamente se mostra a ela. Não como o apóstolo Paulo fez, mas por meio da pregação do Evangelho. E ela ali é convertida. E como Paulo diz, os seus olhos são abertos. A pessoa é retirada das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Esse é o Evangelho que nós fazemos parte. E é esse Evangelho que nós devemos anunciar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Pai Santo, nossa gratidão, porque se estamos aqui esta manhã, é porque a semelhança do que aconteceu com o apóstolo Paulo, nós também tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Não tivemos esse encontro extraordinário como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, até porque foi um encontro específico, especial, mas como tantos outros na história de Atos, que ouviram a pregação do Evangelho e foram convertidos pelo Senhor, nós também que aqui estamos, podemos testemunhar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque pelo poder do Senhor, nossos olhos foram abertos. E agora nós podemos ver as maravilhas do mundo espiritual. E nós sabemos e cremos que o Senhor é real. Sabemos e cremos na vida eterna. Sabemos e entendemos, ó Pai, que um dia estaremos com o Senhor, com corpos ressurretos. E não é nada nem ninguém que nos revela isso, a não ser o Teu Santo Espírito. Isso para nós é real. E é real porque os nossos olhos foram abertos. E pelo Teu poder, Pai, nós fomos retirados das trevas, do poder das trevas, e levados para a luz, e saímos debaixo do poder de Satanás para o poder do Senhor. E agora, Pai, além de estarmos debaixo do Teu poder, fomos adotados pelo Senhor. E somos filhos e filhas do Senhor. Quanta bondade do Senhor para com as nossas vidas. Por isso, Pai, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora que nós, como Teu povo, como igreja do Senhor, que possamos anunciar este Evangelho para que outras pessoas também possam confessar-te a Ti, Deus amado, como o único Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o maravilhoso e imenso amor de Deus Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com a Tua igreja aqui e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.